Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, nós estamos no capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit, verso 33. Entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Senhor Krishna, coletaram suficientes riquezas do norte, deixadas pelo rei Maruta. Verso 35. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado aos sacrifícios por Maharaja Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascido. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Eu vou ler de novo. Verso 33, entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Senhor Krishna, coletaram suficientes riquezas do norte, deixadas pelo rei Maruta. Verso 35. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado aos sacrifícios por Maharaj Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascidos. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Agora que eu notei que, eu não sei se foi um erro de ortografia, mas está verso 33 e verso 35. Não está verso 34. Mas a gente vai seguir, né, com a contextualização do contexto, tá? Então, eu vou iniciando aqui, fazendo o mantra. Shri Guru Pranam. Om Agyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chaksharam Militayana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna. Então, só para colocar aqui tem um termo aqui, 2 vezes nascido. 2 vezes nascido é quando a alma, né, o personagem, ele recebe uma iniciação espiritual, né? Então é como se ele nascesse de novo, né? Então esses brahmanas, eles fazem parte da corrente discipular, da corrente do seu mestre espiritual. Por isso que eles são ditos como 2 vezes nascido. E aqui existe um ponto sensível, né? Que a gente fala sobre ahimsa, né? Sobre não violência, que a gente fala sobre não matar, né? Isso é muito estranho, né? Quando a gente pode pensar, é estranho porque nós somos vegetarianos, né? Nós defendemos o Dharma, nós somos pró a não violência, e como eles vão pegar. Eles falam aqui de sacrifício de cavalos, né? Para meio que ser auspicioso para o reino, né? E como isso pode ser auspicioso, o sacrifício de um animal tão exuberante, tão maravilhoso que é um cavalo, né? E aí a gente tem que olhar pela perspectiva desses brahmanas qualificados, né? A gente tem que olhar não pelos nossos olhos humanos, a gente tem que entender as escrituras pela elevação e pelas qualidades divinas desses seres que são sucessores, né, que são representantes de Deus. Então, e são absolutamente dármicos e absolutamente bons, né? Então, esses brahmanas, antes do advento da Era de Kali, porque a gente tem que lembrar que a gente está no limiar da Era de Kali, então a Era de Kali ainda está entrando. E antes, né, hoje em dia esse ato ele não é mais realizado por causa da Era de Kali, né, e eu vou explicar por quê.
Mas antes do advento da Era de Cálio, o ambiente, as mentes eram muito mais, vamos dizer, purificadas, né? Então, os seres, eles eram mais elevados, porque eles conseguiam manter uma equanimidade, né? Eles eram completamente voltados para o modo da bondade, né? Eles não eram contaminados pelo ambiente, né? Então, esses brahmanas eram completamente elevados e muito conectados, sempre no estado de samadhi, né? Então, eles tinham a visão mística, eles tinham a visão mística do mundo espiritual. Quando a gente fala os jagyas, que são os sacrifícios, né, que é o fogo de Vishnu, o fogo ele tem a qualidade de purificar, de transmutar, ele tem a qualidade de transformar, né? Então, quando eles fazem esses sacrifícios desses animais, esses animais eles são muito beneficiados, porque inclusive eles falam, né, no verso que Yudhishthira cuidou para que fossem os brahmanes mais elevados, porque eles são de qualidade superior. Então, quando esses animais eles são sacrificados no fogo, eles recebem uma grande bênção. Por exemplo, se a gente olha com os nossos olhos, né, humanos, nossos olhos limitados, a gente vê só os cavalos sendo sacrificados. Mas com o olhar místico desses seres, que são muito elevados, são elevadíssimos, eles conseguem ver toda a dinâmica que está acontecendo ali no mundo espiritual. Então, até as escrituras falam que quando está acontecendo esse ritual, né, esse ritual de passagem dessas almas, existe uma chuva de pétalas, uma chuva de flores, né, no mundo espiritual, existe uma canção elevada, existe um ambiente de seres devas, né, de seres celestiais, né, e esse ser que é uma alma, que está num corpo de um animal, que está num nascimento inferior, né, que passaria por muitos nascimentos inferiores, passaria por muito sofrimento, muitos karmas, né? A gente vê nosso sofrimento até aqui como seres humanos, então, como animais, eles passam por muitos sofrimentos. E nesse momento dessa passagem, né, do fogo de Vishnu que faz essa transmutação, existe uma transmigração da alma e existe uma emancipação dessa alma. Então, o cavalo, ele passa a ser, nas escrituras védicas, fala de um nascimento humano, que não é um nascimento comum, é um nascimento já privilegiado, ou um nascimento deva. Em alguns casos, eles já passam direto para as fases deva e já renascem como devas. Então, assim dizem as escrituras. Então, quando a gente olha para um evento desse com os nossos olhos, sem entender o contexto, né, quando os nossos olhos são limitados, quando a gente não consegue enxergar a dinâmica por trás do mundo espiritual, a gente vê isso como um sacrifício, né, talvez até leviano de um animal, né? Mas quando a gente entende que ali aquele animal está recebendo uma bênção de sair de todo esse sofrimento, né, de todo esse lugar são os nascimentos inferiores, inclusive às vezes passar por até por sofrimentos humanos, né? Então ele pode até se antecipar para a fase deva. Isso é muito auspicioso. Inclusive esse sangue desse animal, né, entre aspas, o sangue no sentido de purificado e as gerações, né, os antepassados também recebem royalties sobre isso. Então, essa dinâmica do sacrifício, né, ela tem uma dinâmica auspiciosa que vai emantar o reino daquele ser que está entrando, né, no reino. Caso esse sacrifício, por exemplo, seja realizado por um brahmana que não é um brahmana qualificado, existe uma carga kármica muito pesada. E aí existe uma maldição sobre essas pessoas que fizeram esse ato. E aí sim é um ato pecaminoso, né, entre aspas. Então,
quando você lida com essa dinâmica, com pessoas qualificadas, né, com pessoas elevadas que vão simplesmente trazer um ser que está no nascimento, no modo da ignorância, num nascimento inferior, para um nascimento superior, evitando muitas e muitas vidas, né? Muitas mortes, né? A gente nasce e morre, nasce e morre. Então, a gente está evitando um sofrimento e isso é completamente auspicioso. E isso faz com que o reino daquele rei que está entrando se exaltar, né? Se emantar de auspiciosidade. Ao mesmo tempo, se esses rituais são realizados por brahmanas não qualificados, existe uma maldição em cima daquele reino. Então, houve todo um cuidado, né, de escolher os brahmanas qualificados, e hoje em dia, né, depois do advento da Era de Kali, esse tipo de ritual não existe mais, porque não existem, vamos dizer, os brahmanas não são qualificados porque o ambiente ele é contaminado, né? O ambiente ele é denso, o ambiente já não permite que essas mentes sejam tão equânimes, essas mentes permaneçam em samadhi. Então eles não conseguem enxergar o mundo espiritual para ver que aquele ser realmente transcendeu, né? Então o sacrifício passa a ser uma morte só, e isso é muito inauspicioso, isso é muito kármico, e isso traz consequência para todos, né? Então, hoje em dia se faz, né, ainda existe os jagas, né, por exemplo, o Prabhudevananda faz os jagas, mas hoje em dia a cartilha é fazer com os cereais, né, com os grãos, e para substituir essas práticas, hoje em dia existe uma demanda de Bhakti, né? Existe aí Krishna veio, trouxe todo esse toda essa nossa tudo que a gente se ancora, né? Na senda da Bhakti, do amor ao Supremo, e isso é muito superior e isso faz com que a gente se conecte nessa era. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio para trazer essa nossa conexão mais próxima do Senhor Supremo, e essas práticas hoje em dia ficaram para trás porque não tem como a gente praticar esse tipo de... porque a gente não tem mais seres tão elevados que possam continuar praticando, né, pela nossa insalubridade, né, nessa era. Então, hoje em dia a gente tem outros recursos, que são os jagas ainda, que transmutam, né, os karmas, que fazem a nossa vida mais leve, mas o sacrifício ele é feito através dos grãos, né? E a gente consegue fazer outros sacrifícios que a gente sabe, através dos jejuns, através do Ekadashi, e através do amor que a gente rende ao Supremo. Então, essas nossas ferramentas que a gente tem hoje para nos untar dessa auspiciosidade e nos conectar ao Senhor Supremo. Ok? Então, essa é meu recado de hoje quanto aos versos. Se vocês tiverem alguma dúvida desse tema, que eu sei que é muito polêmico, vocês podem colocar no grupo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade.